Agora é o É o armário. O Animal Crossing. Que é isso? Não. Pikmin. Não, Pikmin não, para, não faz isso não. É o Donkey Kong, ele vai quebrar isso aí. Quebra, Donkey. Uma capa. Caralho, Donkey Kong. Moleque. Caralho. Pô, muito foda. O moleque quebra tudo. Quebra tudo, Donkey Kong. Não nesse sentido, pelo amor de Deus. Estão roubando meu trabalho, Laura? Que bonitinho. É um jogo de corrida do GameCube. Caralho, Kirby Air Ride, moleque. Riders. Oi, tudo bem? É pra cá que eu tô olhando pro botão de pause. Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vlog. Hoje é dia 5 de abril de 2025 e a gente vai passar o dia fora. A gente vai dormir fora de casa hoje, na verdade, porque esses dias foi aniversário da prima do Zé e ela vai fazer uma comemoração no restaurante que é lá na Barra. Então, pra gente não precisar voltar de Uber tarde e tal, a gente pegou um hotel lá, um Ibis, nada demais. Só pra passar a noite mesmo e a gente poder almoçar lá hoje no meu restaurante favorito, que é o Nolita, lá no Village Mall. Tô muito ansiosa pra comer lá, porque tem muito tempo. Cara, tem mais de um ano que a gente não vai lá. Porque ir pra Barra é meio contramão, é chato. Então, a gente nunca vai pra lá. Então, tô muito animada de ir no meu restaurante favorito hoje. Não sei se ele continua meu restaurante favorito, tem tanto tempo que eu não vou lá. Enfim. E acho que é isso. A gente vai deixar a Mabel na casa do meu pai. Ele vai ficar lá com meu pai, minha madrasta, meu irmão. E a Lisa, que é a cachorrinha deles. E agora são... Alexa, que horas são? São 8h03. São 8h03. A gente vai deixar ela lá daqui a uma hora e meia mais ou menos. E vamos sair umas entre 10 e 11 da manhã pra dar tempo de almoçar lá no Nolita. Tô organizando minha mala agora. Eu vou mostrar o que eu tô levando pra passar um dia. É que talvez esteja exagerando um pouco, mas pra mim é o suficiente. Acho que eu tô sendo realista. Então vamos lá, que eu vou mostrar o que eu tô levando na mala. Já dá pra ver que a paleta de cores está em dia, né? Tô levando uma jaqueta porque hoje amanheceu chovendo e tá prometendo chuva o fim de semana inteiro. E como no Rio de Janeiro chuva é sinônimo de frio, ou pelo menos o frio que é frio no Rio de Janeiro, tô levando uma jaqueta se precisar. Aqui é minha roupa pra hoje, que é uma camiseta. Essa camiseta é maravilhosa. É de algodão peruano, da C&A. Aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu não tava filmando. Da Básicos. Ela é muito, muito, muito boa e ela é muito bonita. Ela é bem clássica, assim, digamos. Uma calça jeans reta. Uma blusinha pra ir embora amanhã, que inclusive tem que tirar o pelo dela, tá meio com pelo. Uma camisola. E aqui eu tenho calcinha que eu vou usar. Tem meu sutiã aqui. E aqui embaixo tem as calcinhas que eu vou levar. E é isso que eu vou levar de roupa. Talvez eu use essa blusa aqui hoje à noite. Como eu vou com a calça agora, eu vou testar pra ver se fica bom com essa blusa. Se não ficar, eu vou ter que ver outra coisa. Mas a princípio, se der certo, vai ser ela mesmo. E além disso, vou levar uma bolsinha com maquiagem e uma outra bolsinha com escova de dente e pasta de dente. Só. E sabonete facial e óleo demaquilante. O outro macarrão não vem com essa panelinha. É só esse macarrão.
já que no vídeo passado eu abri a porteira para falar sobre livros aqui, né, no canal, eu decidi fazer uma partezinha desse vídeo em que eu falo os livros que eu li até agora, até março, né, no caso, porque a gente tá no meio de abril, então vou falar o que eu li até março. Se você tá me conhecendo agora por esse vídeo ou por outros vídeos, se você me conhece do YouTube, talvez você não saiba que eu tinha um podcast que é o Eu Lírico. Na verdade, ainda tenho um podcast que é o Eu Lírico, eu só não atualizo ele mais por vários motivos. Mas no Eu Lírico eu falava sobre livros e eu sempre fazia o episódio de lidos do trimestre, né? Então eu juntava os últimos 3 meses e fazia um episódio contando sobre todos os livros que eu li durante aquele período. E como eu quero continuar falando sobre livros aqui, só que de uma forma diferente do que eu fazia no podcast, né? Eu quero trazer esse lidos do trimestre pra cá, só que um pouquinho diferente. Eu não vou falar sobre todos os livros que eu li. Porque nem todos os livros eu acho que valem a pena ser falados, assim. Porque às vezes eu não gostei de um, ou acho meio nada a ver falar sobre outro, porque eu li alguns livros duvidosos às vezes. Então eu vou pegar os que eu acho mais relevantes, assim, que eu acho as dicas mais legais para dar, para poder falar aqui nos vídeos em que eu vou falar sobre os livros que eu li no último trimestre. O primeiro livro que eu li esse ano foi As Coisas que Guardamos em Segredo, da Lucy Score, que é um romance de uma trilogia, que o nome da trilogia é Knock 'Em Out Series, que Knock 'Em Out é o nome da cidade, né, onde se passam as histórias. E toda a trilogia é com os mesmos personagens, uma história meio que continuação da outra. Tem um plot principal, assim, que atravessa todas as histórias, só que cada livro foca num casal diferente. Só que todos os personagens são amigos, então em um livro você vê os outros personagens tipo, do outro livro e tal. Eu acho isso muito legal. Eu adoro quando a série tem isso, essa intercalação de personagens, assim, né? Quando a história sobrepõe e tal. E eu li o primeiro livro da trilogia, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que é As Coisas que Nunca Superamos. E eu gostei bastante e eu queria continuar lendo a trilogia. E aí eu peguei As Coisas que Guardamos em Segredo para ler. Só que eu li o primeiro, e aí esse que eu li agora é o terceiro. Eu peguei errado, eu não li o segundo. E aí eu tomei spoiler do plot principal da história, né? Que é o plot que atravessa todos os outros livros. Mas eu vou ler o segundo mesmo assim, porque eu meio que tenho buracos, assim, né, dessa história principal. Enfim, não importa. Mas eu acho essa trilogia, pelo menos os 2 que eu li, né, muito legal. Os personagens são muito legais, é muito divertido. E é uma história de cidade pequena, então se você gosta de romance que se passa em cidade pequena, você vai gostar muito dessa trilogia. Eu adoro. É muito aconchegante, assim, sabe? A dinâmica dos casais também é muito legal e tal. São personagens muito diferentes um do outro. Então, é isso. Esse foi o primeiro lido do ano. E aí depois eu li um livro, não é um livro, é um conto. Eu não lembro se estava de graça ou se estava no Kindle Unlimited, mas o conto se chama A Fritadeira dos Sonhos, de Doralice Damasceno. É um conto de terror sobre uma airfryer demoníaca. Eu não vou falar mais porque a história é muito pequenininha. Eu não lembro quantas páginas tem. Deixa eu ver se tem aqui no Goodreads, que eu tô com meu Goodreads aberto para ler, para ver quais livros eu li. São 22 páginas. Eu não vou falar nada sobre esse livro porque senão é spoiler. Mas assim, o nome do livro é A Fritadeira dos Sonhos, de Doralice Damasceno, e é um terror sobre uma airfryer demoníaca. É isso que você precisa saber sobre esse conto. Leia, é divertido. É divertido. Não dá medo nem nada assim, é bem bobinho nesse sentido, mas é bem peculiar, sabe? Foi muito, muito interessante a experiência de ler esse conto. Depois eu li... Assim, tô falando das coisas mais interessantes que eu li. Porque entre esse e o próximo que eu vou falar, tiveram outros 2 que eu acho que não vale a pena falar, não. Depois eu li A Empregada, da Frida McFadden. Eu tô
provavelmente Laura da edição vai botar as capas dos livros aqui, porque eu li tudo isso em e-book. Então eu não tenho o livro físico para mostrar aqui, mas tá tudo, as capas estão aparecendo todas aqui, né? Eu li A Empregada, da Frida McFadden, que é um livro super hypado na internet, fora da internet, enfim. Ele foi um super best-seller no Brasil, fora do Brasil e tal. E tá sendo feito um filme baseado na história. Quem são as atrizes? A empregada é a Sydney Sweeney. A mulher, que é a mulher, a dona da casa, é a... Esqueci o nome dela. A Karen, de Meninas Malvadas. Que também é aquela menina de Mamma Mia. Eu esqueci... Amanda Seyfried. O marido eu esqueci quem é. Mas enfim, A Empregada, da Frida McFadden. Eu tenho muita resistência a suspenses e mistérios best-seller. Por quê? Minhas experiências passadas nunca foram muito boas. Porque eu acho um livro superestimado e eu acho que muitas vezes ele não cumpre a promessa, porque geralmente esses livros são mais, tipo, feitos para quem não tá muito acostumado a ler suspense, mistério e tal. Então acho que são livros super previsíveis, né? E de mais fácil leitura, assim, não tem... Tipo, é um mistério que parece grande, mas aí quando você vai ver a resolução dele, não é nada demais, assim. Tipo, é legal para quem tá entrando no gênero, né? E tudo mais, mas para quem já costuma ler há mais tempo, não é muito legal, assim. Mas enfim... Eu tinha mais resistência com esse livro por causa disso, porque ele é um grande best-seller de mistério. E eu tava um tempo para ler ele, porque eu, apesar de ter essa resistência com best-sellers, eu fico curiosa. Então, por exemplo, esse estava na minha lista, aquele A Paciente Silenciosa, tá na minha lista há séculos já, eu não cheguei a ler, porque eu tenho uma preguiça, assim. Mas esse, sei lá, me deu vontade de ler. Eu queria ler. Eu tava meio numa ressaca literária e eu tava lendo uns livros que não estavam me agradando. Tipo, comecei, não terminei e tal. E aí eu queria um livro que fosse me ajudar a pegar no ritmo de leitura de novo, né? E eu já tinha lido um livro da Frida McFadden, que é essa autora, que eu achei ele muito rápido, muito instigante, assim, e tal. Não curti muito o final. Eu achei o final meio... Como é que eu posso dizer isso? Quando o autor te faz de idiota, sabe? Que ele é um final muito conveniente, né? Pra ter um plot twist ali, para ter um final surpreendente. Acontecem coisas muito convenientes, fatos são apresentados para você de forma muito conveniente. E eu não gosto disso. Eu não gosto de sentir que eu tô sendo feita de idiota. Que aconteceu a mesma coisa com aquele livro Garota do Lago. Nossa Senhora, eu odeio esse livro. E aí eu li esse livro dela, eu achei isso do final, mas tem um desenvolvimento legalzinho, assim. O livro é o Nunca Minta, que também eu peguei no Kindle Unlimited ele, mas não era em português, era em inglês. Inclusive, a empregada era em português ou era em... Acho que era em português. Não lembro mais. Mas enfim, aí eu queria uma coisa que fosse mais rápida, que fosse me ajudar a voltar pro ritmo do hábito de leitura, né, e tal. E aí eu peguei esse livro porque eu já tinha lido outro livro dela e eu achei que ele era... A escrita dela é meio assim, né, rápida, instigante, te deixa curioso e tal. Eu queria esse tipo de livro. E aí a empregada caiu no meu colo e eu li. Achei legal? Achei. Me decepcionou? Não. É o melhor livro de mistério que eu já li? Não. Ele é instigante? É. Vai te deixar curioso? Sim. Ele é maravilhoso? Não. Esse livro, se você não sabe, é sobre uma mulher que sai da prisão e está procurando emprego. Na verdade, ela trabalhava num bar e ela foi demitida desse bar. E aí ela tá procurando emprego porque ela tá morando no carro dela, porque ela não tem dinheiro, né, e tal. E aí ela acaba encontrando um emprego como empregada numa casa de pessoas muito ricas, em algum lugar de Nova York. Eu esqueci exatamente onde é, mas é tipo mais pros subúrbios, sabe? Tipo Long Island, assim, nesses lugares assim, não era Manhattan, não. E aí ela vai trabalhar na casa dessa mulher e morar lá também.
e ela vai morar num quartinho que é tipo um sótão, assim, muito pequenininho. Mas ela, tipo, tá satisfeita? Não. É melhor do que morar no meu carro, e aqui você paga, e aí eu vou juntar meu salário, e assim que eu juntar uma quantia que eu ache razoável para sair daqui, tipo, pedir demissão e alugar um apartamento, eu vou pedir demissão, alugar um apartamento e vou procurar outro emprego. Porque ela tava muito desesperada, porque ela tava em... Como é que fala? Quando você sai da prisão, mas você ainda tem um tempo ali que você tem que provar que você tá meio apto a voltar para a sociedade. Eu esqueci como que fala isso. Eu tô com regime semi-aberto na cabeça, mas não é isso. Enfim, ela tava nessa condição aí. E aí, ela, por exemplo, a assistente social que tomava conta do caso dela não podia saber que ela foi demitida. Então ela tem que, tipo, meio que andar na linha, assim, sabe? Tava sob condicional, lembrei como que fala. Se não me engano é isso, sob condicional, ela saiu e ficou sob condicional. Se ela não, tipo, andasse na linha, né, digamos assim, ela poderia voltar pra prisão. E aí ela vai trabalhar na casa dessa mulher, então ela tem que cozinhar, limpar a casa, às vezes tomar conta da filha dela, fazer almoço, jantar, né, essas coisas assim. Só que depois, tipo, acho que logo no primeiro dia, ou nos primeiros dias, assim, a mulher, que é a dona da casa, começa a ter algumas atitudes muito estranhas em relação a ela. Tipo, pede pra ela fazer uma coisa, ela faz, e aí ela fala, não mandei você fazer isso, você tá maluca, não sei o quê. Umas coisas assim. E aí ela conhece o marido da mulher, né, que é o outro dono da casa, e eles ficam meio amiguinhos, assim. E a mulher não gosta nem um pouco, né, disso. Enfim, eu acho que é o suficiente para essa sinopse que eu vou dar aqui. Um resuminho, assim, do resto da história é meio tipo, você nunca sabe quem as pessoas são, você nunca sabe onde você tá se metendo, e é meio assim a história dela. O final... Eu achei o final legal, não achei que nem o final do outro, que eu achei meio muito conveniente, assim. Eu achei o final muito melhor pensado, sabe? Mais amarrado, as pontas melhor amarradas, assim. E tem uma coisa no final, tipo a última página do livro, que eu fiquei, meu Deus, como assim? Mas, enfim, foi uma experiência legal de leitura, então se você quer, não sei, talvez começar a ler mistério, ou se você quer alguma coisa para te tirar de uma ressaca literária, ou ajudar você a entrar no hábito da leitura, esse livro, A Empregada, é legal. E eu diria, assim, eu só li esses dois dessa autora, mas eu diria que talvez qualquer livro da autora, pelo que eu já vi, né, talvez esse seja um padrão dela, assim, seja esses livros bem instigantes, que te deixam curioso e tal, que eu acho que é muito legal para você, né, cultivar o hábito da leitura, né, você começar a, tipo, ler todos os dias e tudo mais. E depois da Empregada, eu peguei a pedrada que foi Kindred, que eu falei no outro vídeo, aqui no vídeo passado. Kindred, da Octavia Butler. Se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre esse livro, eu indico que você vá no vídeo passado para saber mais sobre ele, que é o Vlogão de Março. Mas falando rapidinho dele, Kindred é sobre uma mulher chamada Dana, que o livro se passa nos anos 50? Eu já esqueci, acho que é anos 50, nos Estados Unidos. E a Dana é uma mulher negra. O livro começa com ela e o marido dela na casa nova deles, desempacotando caixas que eles tinham acabado de se mudar, né, e tal. E do nada, ela tá simplesmente tirando coisas de uma caixa na sala de casa e ela começa a meio que passar mal, assim, e ela aparece em outro lugar. Simplesmente. Um lugar nada a ver com aquilo que ela tava ali. Era uma floresta, e, tipo, no meio do nada, assim, numa floresta. E ela vê que tem um riacho ali perto, que tem um menino se afogando. E aí ela vai salvar esse menino. E ela tira ele do riacho, né, e tal. Faz uma respiração boca a boca ali, porque ele tava se afogando, né, ele não tava conseguindo respirar direito e tal. E aí a mãe do menino aparece, fica... meio que xingando ela, né, e tal, porque ela tava, sei lá, o que ela tava fazendo com o filho dela, sabe, meio assim. Mas aí ela, tipo, percebe que o filho dela tava
se afogando, né, e tal. E aí chega o pai do garoto, não entende o que tá acontecendo ali e aponta uma espingarda pra Dana. E aí ela fica alarmada, assim, né, e tal, com medo de morrer, né, obviamente. Aí ela volta pra casa. E isso durou pra ela, tipo, de 10 a 15 minutos ali, mais ou menos. Sendo que pro marido dela, que tava ali na sala com ela, durou 3 segundos. É basicamente essa a premissa da história, assim. E ela volta no tempo de novo, involuntariamente, né? E é sempre assim. Passa, sei lá quanto tempo nesse lugar onde ela tá, mas na vida dela real, né, foram tipo 10 segundos, 1 minuto, uma coisa assim. E aí, conforme a história vai passando, a gente vai entendendo por que isso tá acontecendo com ela, que ela tá voltando no tempo, eu não sei se eu cheguei a falar isso. Ela tá voltando no tempo, né, depois da primeira vez que ela volta, né, que foi essa vez do menino afogando e tal. Ela percebe algumas coisas no lugar onde ela estava, nas roupas das pessoas, e ela se dá conta de que foi muitos e muitos anos atrás, que é em 1819, essa primeira vez que ela volta no tempo, involuntariamente. E aí vem todas as questões da história, que ela fica voltando para esse tempo passado, que foi uma época que nos Estados Unidos a escravidão ainda estava acontecendo, e a Dana é uma mulher negra. Então você imagina o que essa mulher não vai passar, né? Em todas essas vezes que ela volta no tempo. É muito bizarra essa história, mas não no sentido de viagem no tempo, assim, de uma coisa, ficção científica, não sei o quê, porque não é esse o objetivo da história. Todo o objetivo, assim, é te mostrar as questões da época, coisas sobre racismo e, enfim, questões sociais, né, das mulheres e tal, relacionadas a essa época. E é muito chocante, assim, você saber, né? A gente sabe as coisas que aconteciam, mas a gente muitas vezes não para pra pensar que realmente tiveram pessoas sofrendo aquelas coisas, sabe? É muito interessante o jeito com que tudo acontece, as questões que são abordadas, as coisas que a Dana vê por lá. E é muito bizarro, assim. No sentido questões sociais da época, né? É uma grande aventura, Kindred. É um livro que você termina de ler e fica pensando nele, tipo, semanas e semanas depois, assim. É um livro que você não esquece fácil. E depois, por último, que eu li nesse trimestre foi Invisível, de Natami. Natami, eu já tinha falado lá no podcast, se você por acaso ouvia o Eu Lírico, você já me ouviu falando delas, mas são duas autoras que escrevem juntas, são autoras brasileiras, né? Que é a Nath Queiroz e a Tami Rangel, que juntas formam Natami. E elas fazem livros que se passam no Brasil. Elas fizeram o último livro delas e o que elas vão lançar agora se passam fora do Brasil, mas a maioria, grande maioria deles, se passam no Brasil, o que eu acho muito legal, porque elas têm um poder muito... que eu acho muito divertido de trazer essas brasilidades para a história, sabe? Especialmente porque elas são do Rio, então eu me identifico muito, sabe? Com o que elas escrevem e os personagens e tudo isso. Então eu gosto muito das histórias delas. E eu li Invisível delas, que é o primeiro de uma série que elas chamam, que é a série da editora, eu acho que é Verberg ou Herberg. Eu não sei, eu nunca parei pra pensar se eu chamava de... Acho que eu chamo de Verberg. É porque eu não leio em voz alta, né? Eu só penso. Eu só leio e penso, então eu nunca tinha parado pra pensar na pronúncia. É o Herberg ou Verberg? Acho que eu falo Werberg. Enfim, é a série da história Werberg, que tem vários personagens, que é tipo a trilogia que eu tinha falado do primeiro livro que eu li, que tem os mesmos personagens e eles aparecem em todos os livros, assim, porque eles são amigos e tal, e eles fazem parte da história um do outro. E Invisível foi o primeiro casal, né, que é a Melissa e o... esqueci o nome dele. Enfim, começa toda a história da editora, que eles trabalham numa editora de revista e coisas assim. E aí a editora muda a sede dela para Teresópolis, e aí eles vão morar lá por causa do trabalho, né?
E aí eles acabam se conhecendo lá e tudo mais. Ah, não, eles se conheceram, não. Eles já eram amigos. Eu tinha esquecido desse detalhe. Já eram amigos e aí eles acabam ficando juntos lá, mas tem toda a história, né, e tudo mais. É muito legalzinho, é muito leve, é muito divertido. Recomendo também Invisível, de Natami. E eu tô pra ler os próximos também, porque eu acho que são 5. É uma série um pouquinho grande aí, né? É um outro livro aí pra passar o tempo, se você quiser ler uma coisinha mais divertida, assim, relaxante e tal. Um romance bobinho, assim, né, digamos. Então esses foram os livros lidos nesse trimestre. Espero que você tenha pegado alguma dica aí. Me conta nos comentários se você ficou com vontade de ler algum deles. Eu li outros livros nesse meio tempo, só que, como eu falei, eu acho que não vale a pena falar sobre, porque ou foram livros que eu não gostei muito, ou livro que eu abandonei. Então, fazendo diferente do podcast, no podcast eu falava sobre todos os livros. Vou fazer diferente, até para encurtar também, para não precisar ficar falando de livro que eu não gostei. Eu vou falar aqui só dos livros que eu gostar, que eu recomendar e tal. A não ser que seja um livro muito ruim, que aí vai ser uma desrecomendação. Tipo, não leia esse livro, não perca o seu tempo lendo esse livro. Que não foi o caso de nenhum desses. Mas só para inaugurar as desrecomendações, não leia Garota do Lago, tá bom? Eu sei que pode parecer tentador, porque ele tá sempre muito barato. Cara, eu já vi esse livro por R$5 na internet. Eu comprei ele por 15 na livraria do shopping. Então, assim, livro por R$15 na livraria do shopping é um unicórnio, você nunca acha. Mas esse livro tá sempre muito, muito, muito barato. Só falta eles darem de graça a Garota do Lago. E é assim que as pessoas acabam lendo ele, né? Porque ele tem muita, tipo, avaliação, ele é muito conhecido porque ele é muito barato, então as pessoas sempre acabam comprando. Mas ele é muito ruim, gente. Não leia Garota do Lago. Enfim, semana que vem não, trimestre que vem eu volto para falar sobre os livros de março, abril, maio e junho. E já tem uns livros muito bons para falar sobre, porque eu já li 2 muito bons. E agora estou lendo Crepúsculo, relendo Crepúsculo. Então venho falar sobre ele com certeza. Mesmo que não seja para recomendar, né, e tal, eu vou falar sobre essa releitura de Crepúsculo. Talvez não no vídeo de lidos do trimestre, né, eu posso falar sobre ele solto, assim como foi essa experiência de releitura de Crepúsculo. Mas vou falar sobre ele com certeza. E continuando o vlog, hoje é sábado, dia 12 de abril. Eu tô sozinha em casa porque o Zé foi jogar o torneio de Pokémon, Pokémon TCG de carta. Então eu tô sozinha em casa. Eu vou fazer um bolo de blueberry, que na verdade era para ser muffin, mas vai ser bolo. Porque eu só tenho uma forma de muffin, que é uma forma muito rasinha, assim. Então, não vai dar para colocar a massa inteira nele. Então, talvez eu faça um tabuleirinho de muffin e o resto eu faço um bolinho. Não sei, eu vou ver, porque eu fiz assim da última vez, mas dessa vez eu vou fazer acho que meia receita. Porque foi muito bolo da outra vez. Então, vou ver. Mas eu preciso conferir aqui os ingredientes se eu tenho. Se eu não tiver alguma coisa, eu vou ter que ir no mercado comprar. Acho que eu vou ter que ir no mercado de qualquer jeito. Não sei, eu vou ver. A Mabel. Mabel. Eu vestida de Zé Renato. Eu acabei de ler esse livro aqui e tem uma série na Netflix que acabou de estrear, que minha prima falou. Minha prima me falou da série e eu, peraí, deixa eu ver se eu tenho o livro. E eu tinha. Aí eu vou começar a ver agora. Que coisa linda. Vamos provar o bolo. Eu falei que eu ia fazer só metade da receita, mas eu fiquei com preguiça. Porque tinha que fazer as contas, né, de metade de cada coisa e tal. Aí eu fiz tudo mesmo. E botei numa forma grande, em vez de fazer na forma de muffin, porque eu só tenho uma forma de muffin pequenininha. Isso é muito bom, cara. Eu vou deixar a receita, o link da receita aqui embaixo. Tem um vídeo no YouTube, que foi onde eu achei. E aí no blog do canal
tem a receita escrita. É em inglês, mas assim, é simples e tal. E é isso. Faça em casa, é muito bom. Vou terminar de ver aqui enquanto eu vejo a série e depois eu vou deitar. Então vou deixando o vlog por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau! Cara de sono, cara. Eita, suma aqui.